senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais presentes, autoridades constituídas, meu bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa Casa Legislativa, sob a proteção de Deus, em nome do povo, do município de Brasileira, declaro aberta a quarta audiência pública realizada na Câmara Municipal de Brasileira. Para conduzir os trabalhos e a ação da audiência pública, passo a palavra à senhora prefeita Carmen Jean. Oi, oi. Agora funciona normal. Deixa eu desligar os outros aqui. Oi, oi, oi. Oi, oi. Só um minuto. Agora falou. Teste aí novamente. Oi, oi, tá não? Oi, oi. Mas agora. Oi. Oi. Alô? Pessoal, bom dia. Cumprimentar aqui a, a Câmara, em nome do presidente Júnior Aguiar, e de já previamente agradecer pela concessão do espaço e também pela presença nesta audiência pública. Cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, vereadora Carmosa, vereador Renilson, vereador Nelson Menezes, vereadora Elisângela Régia. Cumprimentar aqui a todos os secretários presentes, certo? Em nome aqui da nossa secretária de Educação, Eliane Maura, onde eu estendo aos demais presentes. Cumprimentar os servidores da Prefeitura de Brasileira, em nome aqui da nossa diretora, Remedinhos, sempre presente nas audiências, né? Tenho observado. A brigada também, sempre presente. Cumprimentar também aqui o suplente de vereador, nosso amigo Alcides, e todos os servidores desta casa, e também a todo o público de Brasileira que está em casa assistindo a esta audiência pública. Essa audiência, ela é de grande importância para o município e para todas as pessoas, porque nós vamos discutir aqui a nossa LOA, o nosso projeto de lei orçamentária anual, e discutir também a reformulação do PPA. Então, são instrumentos legais de planejamento muito importantes para a gestão, para o conhecimento do público, dos vereadores, e a gente tem que enviar o projeto de lei para a Câmara Municipal. A Câmara tem que devolver o projeto de lei, a Prefeitura vai transformar esse projeto de lei em lei, mas nós não podemos fazer isso sem discutir esse projeto. Não é assim que se faz uma gestão democrática e transparente. Então, desde que eu assumi a gestão em 2019, eu tenho primado por estas audiências públicas. A gente divulga nas redes sociais da Prefeitura, no Diário dos Municípios, a gente encaminha sempre
convites, né, para o Poder Legislativo, para a sociedade civil organizada, devido à tamanha importância desta audiência pública. Porque aqui hoje é momento de nós discutirmos o orçamento do município, porque nenhuma obra, nenhum serviço público pode ser executado, nenhuma melhoria pode ser levada ao povo de Brasileira sem que aquele serviço, sem que aquela meta, aquele programa esteja prevista nesses 3 instrumentos legais. Todos os anos a gente tem que discutir a Lei Diretriz Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual e a reformulação do PPA. O nosso contador da Prefeitura, o Tancredo, ontem à noite, ele me ligou, inclusive ele preparou os slides, mas me pediu desculpa, me confirmou que viria hoje de manhã, mas teve um problema de saúde, perguntou se tinha algum problema, eu conduzi a audiência sozinha. Eu disse que não tinha problema, qualquer dúvida que a gente tiver aqui, a gente pode estar levando essa dúvida até ele. Bom, a gente trouxe um slide aqui que traz mais ou menos uma pequena explanação. Eu vou procurar não ser demorada, por quê? Porque logo depois a gente tem também uma reunião com os profissionais da saúde e o sindicato, aqui também nessa casa. Então, eu pretendo ficar aqui no máximo 30 minutos. E aí, eu vou deixar um dever de casa para os secretários e para a população e para a própria Câmara aqui, para entregar depois, certo? Sugestões para a gente alterar a nossa lei orçamentária. Por isso que eu vou procurar ser breve. Então, é importante nós entendermos o que é essa audiência pública, né? Qual é a finalidade. A audiência pública, ela é justamente um meio, né, de nós mantermos um diálogo com a sociedade em busca de que essa sociedade, que o Poder Legislativo, que as pessoas que moram na cidade possam estar apresentando propostas para a elaboração do nosso PPA, né, da nossa LDO e da LOA. Está previsto, né, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e é muito importante. Todos os entes federados, União, Estado e município, eles obrigatoriamente têm que ter essas 3 leis, né, que é o Plano Plurianual, a Lei Diretriz Orçamentária e o Orçamento. Vamos imaginar que para o ano a secretária de Educação queira implantar um programa novo, uma ação nova, ou que a própria saúde também, né, queira implantar. Por exemplo, nós estamos aí na iminência de implantar a telemedicina, não é isso? Estamos estudando, entrando em contato aqui com a empresa para implantar a telemedicina. Então, a gente já tem que ter esse cuidado. Bom, a telemedicina, ela vai trazer gastos para o município? Essa ação está prevista nos nossos instrumentos de planejamento? Se não tiver, a gente tem que abrir um crédito especial, alterar a lei orçamentária, né? Por exemplo, eu soube que o presidente pretende fazer uma reforma aqui, né, Júnior? Na Câmara Municipal. Então, é importante a gente saber se esse é o objetivo do presidente, que é ampliar o espaço físico, né, da Câmara Municipal, se essa ampliação e reforma da Câmara Municipal está previsto na nossa lei orçamentária. Nada do que o município vá fazer, ele pode desenvolver, executar, sem estar previsto nesses 3 instrumentos legais. Então, é muito importante discutir, para que as medidas não sejam tomadas de cima para baixo, mas que elas venham de baixo para cima, ouvindo a população. Então, foi enviado o link, né, Patrick, para está divulgado, né, nas redes sociais da Câmara, e o demais passa também para a Prefeitura, para os secretários, para os grupos de WhatsApp, porque é importante, porque qualquer cidadão de Brasileira poderá estar sugerindo ações, metas para a gente inserir na nossa lei orçamentária. Vamos lá. Esse ano, nós estamos trabalhando com a LOA, que foi aprovada em 2022, com vigência em 2023, princípio da anualidade. Nós estamos preparando agora a nossa lei orçamentária,
que vai ter vigência para 2024. Ela é aprovada agora, em 2023, para 2025. Essa audiência é uma audiência para a gente elaborar a nossa lei. Mas, para elaborar, a gente sempre gosta de ouvir sugestões para a gente alterar a lei, certo? Nós, por exemplo, hoje eu não enviei ainda para a Câmara o projeto de lei, porque nós estamos aqui primeiro discutindo essas metas, esses programas, para daí, desta discussão, deste diálogo com a sociedade, elaborarmos esses instrumentos legais. Bom, o que é a LOA? Primeiro, é um orçamento anual, como o nome diz, né? LOA, Lei Orçamentária Anual. Ela prevê os orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Por exemplo, porque nós sabemos que a nossa Seguridade Social, né, ela tem um regime próprio, então ela tem uma prestação de conta separada, né? O balancete é separado, tem o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, e temos o orçamento fiscal da própria Prefeitura de Brasileira, que inclui todas as secretarias, né, e todos os órgãos. Todos os gastos do governo para o próximo ano devem estar previstos em detalhe na LOA. Então, a LOA ela é dividida por temas. Lá, quando a gente abre a LOA, ela tem saúde, educação, assistência social, cultura. Por exemplo, nós estamos enviando, viu, presidente e vereadores, provavelmente amanhã, nós estamos enviando um projeto de lei que abre no orçamento crédito para gastarmos a lei do Paulo Gustavo, né? Então, Brasileira já recebeu o recurso da lei Paulo Gustavo, 86 mil mais ou menos, já está depositado na conta do município. Esse recurso, a gente vai fazer um planejamento de como gastar. Então, nós estamos encaminhando um projeto de lei para a Câmara. Aí você diz assim, mas Carmen Jean, por quê? Porque o recurso não é do governo federal? É do governo federal, mas esse recurso ele tem que estar dentro da nossa lei orçamentária. Então, a gente vai enviar o projeto de lei, né, eu estou até analisando aqui, desse valor, 24 mil e pouco, a gente vai ter que gastar com artistas da cultura geral. Porque, assim, a Lei Paulo Gustavo, ela é diferente da Lei Aldir Blanc. A Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei que a prioridade são o setor cultural contemplado é a arte audiovisual. Então, acho que às vezes a pessoa pensa, Carmen Jean, então, todos os artistas daqui, cantor, artesão, músico, vai ser beneficiado com a Lei Paulo Gustavo? Dentro da Lei Paulo Gustavo, 24 mil pode ser gasto em premiação com estes artistas gerais. E o outro restante, 54 mil, obrigatoriamente tem que ser gasto com a arte audiovisual. Aí você diz assim, Carmen Jean, cinema. Nós temos cinema aqui? Não, mas a nossa assessoria nos orientou que nós podemos trabalhar a arte audiovisual sem necessariamente ser cinema. Então, o que é que nós decidimos? Fazer um documentário sobre a história de Brasileira, toda a história de Brasileira, um documentário com profissionais, né, uma coisa mesmo bem feita, e também criar um projeto que conte a história de Brasileira na entrada e na saída da cidade. Por exemplo, quando a gente entra aqui na entrada da cidade, tem esse morro, né? A gente até disse que Brasileira fica entre dois morros. E tem o outro morro ali. Então, a ideia é fazermos um projeto, um concurso, de quem elabora a melhor arte, contando a história de Brasileira, e depois essa arte vai ser pintada, desenhada nos muros. Inclusive, a ideia foi da secretária de Educação, Maurinha, é importante que a gente diga, essa ideia foi fantástica. Foi a Maurinha que deu essa ideia. A Maurinha queria que fosse esculpida na pedra, né? Que nós encontrássemos um artista que esculpisse, por exemplo, contando a história de Brasileira, a estação, né? O jumentinho levando a água,
a mata da escuta, só que é complicado, a gente não encontrou essa pessoa para fazer, esculpir na pedra, mas a gente encontrou outro profissional, a gente vai fazer todo um cenógrafo. Então, assim, por que eu abri o parênteses para falar da Lei Paulo Gustavo? Porque eu estou encaminhando para a Câmara, eu não poderia deixar de aproveitar a presença do presidente e dos vereadores. Nós estamos enviando amanhã um projeto de lei que tem tudo a ver com a lei orçamentária. A nossa lei orçamentária, que está em vigência, ela não fala de Lei Paulo Gustavo, de recurso da Paulo Gustavo, certo? Então, nós não tínhamos como adivinhar que o governo federal, né, iria destinar recurso através da Lei Paulo Gustavo. Não tinha como isso estar previsto no orçamento. Mas o nosso orçamento, ele não é uma coisa fechada, engessada. Ele pode ser flexibilizado. Então, a gente vai, dentro da Secretaria de Cultura, a gente vai abrir esse crédito especial, dizendo com que nós vamos gastar, tá certo, o nosso recurso da Lei Paulo Gustavo. E para vocês perceberem a importância do orçamento. Se dissesse assim, Carmen Jean, e se esse recurso chegasse, você gastasse, pagasse as contas, não tivesse na lei orçamentária? Ia ter seríssimas implicações jurídicas. Eu poderia responder processo por isso, as pessoas talvez até tivessem que devolver os recursos. Então, sempre que chega um recurso que não está previsto no orçamento do município, a gente tem que enviar um projeto de lei para a Câmara. Presidente, eu não lembro, aquela questão da moto foi aberto? Não lembro, que foi adquirida para a Câmara no orçamento do município, né? Foi. Por exemplo, foi esse ano já a moto, foi? No ano passado, a Câmara adquiriu uma moto, né, para os serviços aqui da Câmara. Essa moto, a aquisição deste bem imóvel não estava previsto no orçamento, mas aí a gente teve que abrir, né, esse crédito lá dentro do orçamento e inserir essa meta. Então, para vocês perceberem a importância. A LOA, ela prevê também quanto o município deve arrecadar para que os gastos programados possam ser, de fato, ser executados. Ora, se ela é uma lei orçamentária, fala de orçamento, ela fala de recurso. Lá ela diz uma previsão do que a gente vai receber de FPM, de ICMS, de IPVA, recursos próprios, né, IPTU. A LOA deve ser enviado. Bom, eu tenho até o dia 30 de setembro, nós estamos hoje 12, né? Nós estamos fazendo audiência pública, o que ficar decidido aqui, eu vou deixar para os secretários e para a Câmara aí mais ou menos uma semana para me enviar propostas do que pretendem, né, inserir no orçamento, e até o dia 30 nós queremos já estar enviando para a Câmara. E a Câmara, né, a LOA deve ser aprovada pelos vereadores até 31 de dezembro. Mas sempre vocês encaminham antes do recesso, né, para todo mundo ficar de recesso despreocupado. Aí eu encaminho o projeto de lei para a Câmara vota, aprova, discute, né, vota, aprova, encaminha para o Poder Executivo, eu sanciono, né, a lei, e aí ela é publicada e ela já vai ter vigência para o próximo ano. Então, o Orçamento Geral do Município de Brasileira, para o exercício financeiro de 2024, ele estima, olha, é uma estimativa, que vai ter uma receita e fixa a despesa em igual valor em 62 milhões de reais. É uma estimativa de quanto Brasileira vai receber, vai arrecadar de receita incluindo aí o nome bem amplo, né? E depois a despesa em igual valor. Aqui é uma questão muito técnica, viu? Eu vou passar, não vou me deter aqui sobre essa questão de diferença entre receita corrente e receita de capital, né? Mas fazendo a leitura a gente também sabe que é fácil, a gente vai adiantar para a gente ser mais breve. Aqui ele explica mais ou menos quais são, de onde vêm essas receitas correntes, né? São as receitas oriundas de receita tributária, de contribuições, de patrimônio, né? De serviço,
ele diz mais ou menos uma previsão. Também a receita de capital, que chega àquele valor que a gente disse lá de 62 milhões. Bom, esses anexos, quando eles vêm para a Câmara, a lei ela é extensa, né? O texto da lei em si é pequeno, mas os anexos da lei são bastante extensos. Porque aqui ele vai explicando quanto mais ou menos a gente vai receber de impostos, taxas, ele especifica, ele detalha cada despesa dessa. Inclusive, eu posso depois estar disponibilizando para o presidente, enviar para os vereadores, viu? Esse slide, Júnior, que aí você passa para os vereadores, eles vão poder ver cada valor desse. Aqui também são demonstrativos de despesas por órgão e função. Por exemplo, aqui, ele diz mais ou menos as despesas que o Poder Legislativo vai ter. Está pequenininho aqui o número, porque são os anexos da lei, mas tem aqui 896 mil. Seria o valor anual que a Câmara vai gastar para o ano. Aí aqui tem o gabinete da prefeita, a administração, e aqui tem, ó, administração, assistência social, previdência, serviços, comunicação, e ele vai especificando educação, saúde. Campeão aqui, viu, Maurinha, de receita e despesa é a saúde. A irmã pobre da saúde, o Alan disse que a irmã pobre da educação, o Alan disse que é a saúde. Não é mais assistência social não, viu? Secretário aí, Leandro Maria. Bom, o que é o nosso plano plurianual? É interessante, o PPA, né? O PPA, ele tem vigência de 4 anos. E geralmente a gente pensa que o PPA, ele corresponde a um mandato. Então seria o mandato exato? Não, ele não corresponde ele tem 4 anos, vigência de 4 anos, mas ele não corresponde ao mandato do prefeito ou da prefeita, certo? Por exemplo, o nosso PPA, ele vai de 2022 a 2025. Por exemplo, em 2025, quando Brasileira tiver um novo gestor, ele ainda vai trabalhar o primeiro ano de 2025 sobre a égide do PPA do ano passado, do PPA anterior. Aí você diz assim, Carmigem, por que isso? Sabe por quê? É muito inteligente o legislador, né, com relação a isso. É para que não haja interrupção. Vamos lá. Vai que assuma um novo gestor que discorde daquele programa, daquela meta do gestor anterior, e ele queira não executar aquilo que já está em execução, em tramitação, ele não vai poder fazer isso. Por quê? Porque aquela ação, ele está trabalhando com o PPA ainda da gestão anterior. Então, é muito importante isso, que é justamente para evitar, digamos assim, o cancelamento de programas que estão em andamento, que o novo gestor, por uma nova política, né, ideológica, não concorde com determinadas ações. Vamos lá imaginar, a gente tem um programa que é a Bolsa de Educação de Jovens e Adultos, o BRAEJA. Digamos que o novo gestor, em 2025, assumindo, ele diga assim, rapaz, eu não vou pagar mais essa bolsa, não. Eu acho um gasto grande para o município, desnecessário. Eu acho que quem tem que estudar, a gente já dá merenda, a gente já dá carne, a gente dá fardamento. Não vamos dar negócio de bolsa de R$100, não. Aí, de repente, ele queira eliminar esse programa. Aí ele não pode, porque já estava previsto, né? Então, o fim é mais ou menos esse. Aí ele diz aqui que o PPA é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. É como se fosse assim, o PPA, gente, são para aquelas grandes obras, aqueles programas que têm uma duração maior. É como se assim, o PPA fosse maior, dentro do PPA, como se eu dividisse o PPA de 4 anos nos orçamentos anuais, né, no período menor, que seria a LOA de ano em ano. Tem vigência de 4 anos, portanto, deve ser elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos próximos 4 anos. Por exemplo, quando for em 2025, final de 2024, a gente já vai fazer o PPA para os próximos 4 anos.
Então, se a gente tiver uma meta muito ousada, uma meta que vai exigir, por exemplo, uma obra de valor grande ou de grande repercussão no município, a gente já tem que ter o cuidado de incluir isso aqui no PPA. E você diz, Carmejean, se você está dizendo que o nosso PPA é de 2022 a 2025, por que nós vamos também enviar para a Câmara um projeto de PPA? Entenda, o PPA já existe, tem vigência, mas todo ano ele pode sofrer alteração. O que nós vamos encaminhar é a reformulação do PPA. Porque, digamos que lá no PPA tinha uma meta, por exemplo, lá no PPA tinha a construção da capela mortuária. Nós vamos construir a nossa capela mortuária este ano. Nós já estamos com o recurso da capela mortuária na conta da Prefeitura, 282 mil, recurso de emenda parlamentar do senador Ciro, já está na conta da Prefeitura. Nós já estamos com o projeto executivo pronto, vamos encaminhar para a licitação. Para quem não sabe, vai funcionar aqui onde era o antigo, não, ainda é o cemitério, né? O primeiro cemitério daqui. Nós vamos fazer uma reunião com todos os parentes das pessoas que estão enterradas, né, nesse cemitério, e vamos fazer uma ampla divulgação, porque a gente vai ter que, infelizmente, destruir as sepulturas que tem ali, mas vamos fazer um memorial em homenagem a todos os mortos, mas a gente quer fazer uma ampla discussão com a população e principalmente com as pessoas dos falecidos. E, principalmente, tentar inventariar todo mundo. Então, aqui, quem estiver me ouvindo até em casa, que souber, tá certo, de algum parente, um tio, um primo que foi enterrado ali, a gente quer ter todas essas informações para poder essa pessoa ir para este memorial. Gente, o projeto é a coisa mais linda do mundo. Nós contratamos o Marcelo Ícaro, né, que é um arquiteto aqui da nossa cidade, que já tem feito muitas obras bonitas para a gente. E a ideia que nós pedimos para ele, Marcelo, a gente quer muitas flores, muitos jardins, um lugar muito aconchegante, com bancos, porque aí, quando falecer um ente querido nosso, mesmo que a pessoa queira velar na casa, mas se a casa de repente é pequena, tudo, a gente vai ter a capela mortuária para receber essa pessoa, esse ente querido, né? Então, por exemplo, por que eu falei na capela mortuária? Porque, por exemplo, no nosso PPA tem essa capela mortuária. Se nós executarmos a capela mortuária este ano, eu não vou precisar colocar mais a capela mortuária no próximo PPA, porque eu acredito que Brasileira não precise de outra capela mortuária. Pelo tamanho do nosso município, pela nossa demanda, pela nossa necessidade, uma capela mortuária já é o suficiente, então não precisa. Então a gente já vai tirar. Por isso que o PPA todo ano tem que ser reformulado. Reformulado em que sentido? Tira-se as metas cumpridas e acrescenta metas que estão, por exemplo, que você pretende alcançar ainda. Então, ela expressa o PPA a visão estratégica da gestão pública. Bom, os constituintes atribuíram grande importância ao PPA. Aqui é só citando a Constituição Federal, né? Eu vou passar, não vai precisar. O prefeito municipal deve elaborar e entregar o PPA na Câmara de Vereadores até o dia 30. Então, até o dia 30 vai vir aqui para a Casa do Povo o projeto de lei do nosso PPA, reformulação do PPA, entendam, é uma readequação do PPA, porque o PPA já existe, a gente vai só readequar, reexaminar, reanalisar, é uma questão de planejamento estratégico, né? E enviar o projeto de lei da lei orçamentária. E a Câmara tem até o final do ano, certo? Aqui a gente só colocou os prazos, prazo de encaminhamento dos instrumentos de planejamento, o LOA até o dia 30 e o PPA até o dia 30 de setembro, né? Primeiro ano de mandato do Executivo. Aqui é só um resumo, né? Instrumento de planejamento. O PPA, ele é um instrumento por excelência de planejamento. A Lei Diretriz Orçamentária, ela já traça as regras gerais de como fazer
E o fazer é a Lei Orçamentária Anual. A nossa LDO, que vai vigorar em 2025, ela já foi aprovada pela Câmara este ano. A gente caminhou em abril e ela já foi aprovada, viu, a LDO. Porque é sempre assim, primeiro a gente aprova a Lei Diretriz Orçamentária e depois a Lei Orçamentária. Carmigene, qual é a diferença das duas? A Lei Diretriz Orçamentária, como o nome já diz, diretrizes, traz as regras gerais. É o como fazer. A LDO é o como fazer. E a Lei Orçamentária é o fazer, é operacionalizar. Aqui é só explicando, né, que as programas, metas e ações no PPA, né, contemplam em cada programa as metas fiscais e financeiras a serem alcançadas para o período de 2022 a 2025. Quando for em 2025, a gente vai fazer o nosso PPA para 26, 27, 28 e 29. É sempre assim. Quando o novo gestor entra, ele está sobre a vigência, sobre a égide do PPA anterior, e no ano dele, no último mandato dele, ele já encaminha para a Câmara o PPA do ano seguinte. Bom, pessoal, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Estou aqui, queiram tirar alguma dúvida, e deixar a tarefa para vocês aqui. Qual é a minha tarefa para vocês aqui? Para vocês quem? Para os secretários, né? E para a própria Câmara, porque assim, o orçamento é um só. Carmigian, a Prefeitura tem um orçamento e a Câmara Municipal tem outro orçamento? Não, é um orçamento só. E lá ele vem dividido, por exemplo, Poder Legislativo. Então, eu queria que durante uma semana, a contar de hoje, cada secretário que estivesse aqui, eu possa encaminhar para vocês os anexos da nossa lei orçamentária do ano passado, para vocês observarem se todas as ações, programas e projetos estão contemplados. Se você disser assim, Carmigian, mas nós temos uma ação nova, uma ideia que a gente está tendo, aí você acrescenta, certo? Então, e pedir também à Câmara, viu, Júnior? Se tiver alguma ação, alguma meta que você queira cumprir no próximo ano, que você faça essa inserção agora, porque é o momento de discussão. Então, eu queria deixar aqui esse prazo, mais ou menos, por exemplo, hoje é dia 12, né? Hoje é terça, até segunda-feira. Segunda-feira é que dia aí? Quem que me ajuda aí? Até o dia 18, porque eu queria enviar 18, eu queria enviar 3 dias depois para a Câmara, para a gente não mandar em cima da hora, a gente mandar com um pouquinho de antecedência. Quer fazer alguma pergunta? Estou aqui para dirimir alguma dúvida que tiverem. Assim, dentro do PPA e do LOA, já tem a previsão da implantação do plano de cargos e salário da saúde. Já tem, tenho certeza. Porque a gente vem discutindo esse plano de cargos e salário da saúde desde que eu assumi, né? Então, ele sempre que a gente encaminha a reformulação, a gente tem esse cuidado de que ele está inserido lá. Então, ele já está. O que nós já estamos são nas tratativas, né? Nas discussões. O secretário de Saúde já se reuniu com o sindicato, né? Já foi criada a comissão, então nós estamos nessas tratativas, né? Mas ele vai ser implantado. Agora ele já tem a previsão lá. Já está previsto. Do apoio financeiro, né?
que nem a própria União já colocou dentro do orçamento. De informação. Para abrir o crédito. Pronto. Olha só. O projeto de lei que veio para cá e que pela manhã, ontem, eu pedi para ser retirado de pauta, porque hoje o sindicato pediu, porque tem alguns pontos que o sindicato quer conversar com a gente, com a classe, a gente achou prudente retirar o processo de pauta. Ele tem esse objetivo. Olha só a importância do orçamento. Ele abre um crédito, né, dentro do orçamento, porque não havia essa previsão. Então, a gente não poderia pagar de forma alguma, né, sem abrir esse crédito. Mais alguma dúvida, algum questionamento? Que aí eu vou me dar por encerrado e vou passar para a equipe da saúde. Bom, pois aqui eu quero só agradecer mais uma vez a presença de todos, me colocar à disposição. Se tiver alguma dúvida sobre a questão dos nossos instrumentos de planejamento, podem enviar a pergunta para a Prefeitura que a gente poderá estar respondendo. Então, mais uma vez aqui só agradecer, viu, presidente? Muito obrigada aí pela concessão. O Idemar está ali preparando uma ata e a gente vai ter que pegar a assinatura de todo mundo. Gostaria de informar que foi registrado pelo Facebook da Câmara, ficará salvo, à disposição de todos. E agradeço a presença e declaro encerrada essa audiência pública.